presidente da República, Bolsonaro, mas um levantamento que nós temos em relação ao direcionamento desses militares, a prevalência foi sobretudo na região nordeste brasileira. Por exemplo, você tem uns percentuais, você pega, por exemplo, a região sul e sudeste do Brasil, você tem cidades onde o percentual de votos do presidente Bolsonaro foi absolutamente grande, mas não houve uma concentração para essas cidades de militares, sobretudo de profissionais, ou melhor dizendo, da Polícia Rodoviária Federal. Senadora, quem pode melhor esclarecer isso é a Polícia Rodoviária Federal. Eu, na verdade, recebi os relatórios ao final. Os relatórios diziam que não houve, até li aqui na minha explanação inicial, que não houve nada de irregular. Houve uma visita, uma reunião do diretor-geral da PRF com o presidente do Tribunal Superior Eleitoral após a votação, no dia 30 de outubro. Depois eu vi uma entrevista do presidente do TSE narrando que não houve problemas na atuação da PRF. Aliás, pelo contrário, ele disse que a abstenção no segundo turno foi menor do que no primeiro turno. As notícias que eu tenho são as notícias que vêm da Polícia Rodoviária Federal. E a notícia que eu tive foi que o procedimento foi padrão, como foi no primeiro turno. Essa foi a notícia que eu tive. E depois acompanhei essas entrevistas e me tranquilizei enquanto a isso. No documento que nós recebemos, senhor Anderson, acerca desta reunião que ocorreu na Bahia, a informação é que ela foi definida em cima da hora, com prazos absolutamente exíguos e que o objetivo foi exatamente voltado para este planejamento, como eu já disse, com a afirmação feita pelo senhor Almada, que, aliás, acredito, presidente, que diante das informações trazidas pelo senhor Anderson Torres, é muito pertinente que nós possamos solicitar essa acariação com o senhor Almada, porque esse é um ponto central do processo de investigação desta CPMI. Nós estamos tratando do ato do 8 de janeiro, cujo ponto central foi o questionamento do processo eleitoral, foi a não aceitação do resultado do processo eleitoral, que ao longo da eleição de 2022, sobretudo o segundo turno das eleições, houve uma tentativa, e as informações que chegam a esta comissão são claras, de direcionamento do processo eleitoral e depois, na sequência, de não aceitação deste resultado eleitoral. Senhor Anderson, essa informação eu gostaria que realmente o senhor me trouxesse, porque as informações que eu tenho são apenas de jornais da imprensa nacional, as demais que eu falo com o senhor são respaldados em depoimentos ou dados que nós já obtivemos quebra desses sigilos, mas consta, por exemplo, uma reunião do dia 19 de outubro de 2022 que teria acontecido no Palácio Planalto com a alta cúpula, digamos, tanto da Polícia Rodoviária Federal quanto da própria Federal e também do Ministério da Justiça. Essa reunião ocorreu? O senhor chegou a participar? Não ocorreu. Eu não participei. Não posso dizer que não ocorreu, mas eu não participei. Agora, deixa eu só esclarecer um ponto, senadora, se a senhora me permite. A senhora me corrige aqui. Não foi no Palácio da Alvorada, eu falei Palácio Planalto. A senhora me permite voltar ao assunto anterior só rapidamente? Pois não. Porque é o seguinte, a senhora está falando que houve uma visita à PF e está dizendo que a atuação irregular foi da PRF. Perfeito. Pois é, então assim, a conta não fecha, porque na Bahia eu não estive com o superintendente da Polícia Rodoviária Federal, sim, eu não estive com absolutamente ninguém, eu estive na PF. Nós fomos lá visitar a obra, conversamos com o Almada, almoçamos juntos, eles fizeram um almoço lá para nós, coisa e tal, mas assim, não tem como eu estar na PF e dar ordem para a PRF. Não há dúvida. Esse é um ponto central que o senhor coloca. Quer dizer, a informação que nós temos aqui, a PRF já tinha um entendimento do direcionamento dessas ações para estes locais de votações, e que havia, portanto, quer dizer, já estava brifada a Polícia Rodoviária Federal. Precisaria, então, do apoio da Polícia Federal, e daí esta reunião seria exatamente para respaldar o apoio à Polícia Rodoviária Federal. De fato, a Almada afirma categoricamente, não havia representantes da Polícia Rodoviária Federal, apenas dos membros da Polícia Federal, que em tese não teria ainda, digamos assim, um briefing, não estaria ainda de uma forma uníssona em relação ao direcionamento desses pontos específicos de votação. Tá bom. Perfeito. Isso. Senhor
Anderson Torres, durante o governo Bolsonaro, por várias vezes, a imprensa brasileira, na verdade, acompanhou a divulgação de interferências na Polícia Federal. Inclusive, houve publicações de assinatura do ministro Moro, que hoje é colega nosso aqui do Senado, sem seu conhecimento. Em algumas oportunidades, Bolsonaro disparou frases como, por exemplo, aqui quem manda sou eu, a minha caneta funciona, enfim. Frases dessa natureza, mostrando de fato que ele teria um comando, digamos assim, em relação a esses órgãos, e aí, no caso específico, com interferência clara na Polícia Federal. Da mesma forma como foi colocado lá atrás pelo então ministro Moro, o senhor em algum momento sentiu ou recebeu da parte do então presidente Bolsonaro alguma decisão que compreendesse como interferência na sua gestão como ministro da Justiça? Durante a minha gestão, em momento algum, senadora. Senhor Anderson Torres, nós temos uma portaria que foi, na verdade, datada de julho de 2022, onde nessa portaria ela faz uma referência a algumas ações do TSE, e nessa portaria o senhor determina, por exemplo, que a Polícia Federal faça levantamentos ou estudos de supostas vulnerabilidades do sistema eleitoral brasileiro. Essa portaria ela teve prosseguimento? Foi feito algum relatório? Eu não me recordo de ter recebido relatórios a respeito disso, senador.